O título desta aula é Ambiente Educacional. A eficácia do processo educacional, que poderia ser entendida como a concretização do aprendizado, depende de vários fatores, dos quais um dos mais importantes é o ambiente educacional. Essa é a agenda da aula, o que nós iremos estudar, os conceitos básicos e amplos de ambiente educacional, componentes do ambiente educacional, a relação entre os componentes do ambiente educacional e o aprendizado, determinantes da motivação do estudante para o aprendizado e, por fim, a relação entre o professor e o aluno. Os conceitos do termo ambiente educacional, ele é muito genérico. Então, também definido como contexto educacional, espaço educacional, ambiente escolar, atmosfera educacional, ambiente virtual de aprendizagem e ambiente eletrônico de apoio ao aprendizado. Então, tudo isso é definido como um ambiente educacional. Bom, como todo esse ambiente educacional também é considerado como todo e qualquer contexto em que ocorre o ensino e o aprendizado. Dentro desse conceito amplo de ambiente educacional, nós temos como sendo o conjunto de elementos de ordem material ou afetiva. É importante a gente pensar nesse afeto, né? Nessa parte afetiva, que interfere no emocional desse indivíduo, que circunda o educando, que nele deve necessariamente se inserir e que o inclui quando vivencia os processos de ensino-aprendizado e também que exerce influência definida sobre a qualidade do ensino e a eficácia desse aprendizado. Destaca também que o educando, como participante do ambiente, o que tem a implicação de lhe atribuir responsabilidades na manutenção e no aperfeiçoamento desse ambiente que agrega. Então, gente, a importância desse lado emocional, né? Desses elementos de ordem tanto material como afetiva, que vai estar influenciando aí nessa inserção desse ambiente e também na qualidade do ensino na aprendizagem, tá? E na eficácia desse aprendizado. Outro aspecto importante que ele traz é a importância de se atribuir a responsabilidade aos participantes, né? Então, essa responsabilidade na manutenção e no aperfeiçoamento do aprendizado que agrega. Então, olha só, o educando, como participante desse ambiente, ele implica na atribuição e na responsabilidade dessa manutenção, ou seja, ele não deve ser um indivíduo passivo, tá? Esse estudante, ele deve ser um indivíduo ativo em relação ao seu aprendizado. Diversos estudos apontam evidências de que o ambiente educacional impacta no rendimento acadêmico e na satisfação com o processo educativo. Então, pessoal, de acordo com Miles, né, um estudo de 2012, esse ambiente é extremamente importante para essa satisfação e o rendimento desse aprendizado. Quando nós temos um ambiente extremamente adverso, então, isso vai influenciar negativamente no aprendizado desse indivíduo. Assim, todo o empenho em conhecer o ambiente educacional e em aperfeiçoá-lo é válido e meritório. Então, olha só, de quem que é a responsabilidade de aperfeiçoar esse ambiente educacional? Quais os componentes desse ambiente educacional? Nós estaremos falando agora do primeiro elemento, que são os elementos relacionados com a parte material desse ambiente. Então, nós temos aí o espaço físico, ele tem que ser adequado, esse mobiliário, as carteiras têm que estar, devem estar confortáveis, deve haver uma mesa, uma lousa que o professor possa escrever. Essa temperatura desse ambiente não pode estar quente demais, nem frio demais. As condições de som, né? Se você consegue ouvir esse professor, se está tendo muito barulho nesse ambiente ao redor. A iluminação, se está adequada, se você consegue enxergar o que o professor está escrevendo na lousa. E também, por fim, os recursos para as necessidades fisiológicas, ou seja, um banheiro próximo, água para esse indivíduo. Vamos então para os elementos afetivos.
que devem conter esse ambiente educacional. Ele fala do respeito mútuo entre os indivíduos, desse senso de pertencimento que esse indivíduo deve ter, né, em relação a esse pertencimento à escola, à universidade. Ele deve se sentir seguro, também encorajado por toda a sociedade, tanto professor, pais, né? E também ele deve sentir confiança nessa escola que ele está estudando, ou nessa universidade, ou em toda a equipe que faz parte dessa comunidade acadêmica. De acordo com Ruth Shinso, existe uma relação entre os componentes do ambiente educacional e o aprendizado dessa criança ou desse indivíduo. Então, esse aprendizado, cada um tem o seu papel, e o papel da instituição seria cuidar da qualidade desse currículo, do ensino, dessa qualidade do ensino, dos mecanismos de apoio para essa população, a definição clara dos objetivos, tanto do curso como das disciplinas, as atividades a serem realizadas e as avaliações. O papel do professor seria estar entusiasmado, levar também esse entusiasmo para seus alunos, definir os estilos e as técnicas de ensino e também a adequação daquele ambiente físico. Tá? Agora, em relação ao papel do educando, Ruth Shinso vai dizer para a gente que existe um conjunto relativamente pouco numeroso de fatores, cuja presença ou ausência determina se o aprendizado irá ou não ocorrer. Tá? E ele fala assim, talvez o componente de maior relevância seja o envolvimento pessoal do educando, que depende da sua motivação para aprender, ou seja, esse aluno ele deve estar motivado, ele deve querer aprender, né? Bem como o seu convencimento sobre a relevância daquilo que ele está aprendendo, a relevância do conhecimento que está sendo passado para ele. Ou das habilidades e competências que serão desenvolvidas naquele processo do aprendizado, né? Enfim, cada estudante tem um estilo de aprendizado preferido, que são influenciados pelas experiências prévias. Então, essa parte da experiência prévia aqui, ó, é muito interessante, porque ele vai dizer para a gente que esse indivíduo chega na escola ou na universidade, ele não é uma folha em branco, ele tem experiências prévias, ele teve uma vivência anterior e cada um tem as suas emoções, aquilo tudo que ele vivenciou, e isso vai ajudar ou não para esse aprendizado, tá? Dependendo do que foi essa experiência, esse indivíduo pode ou não ter mais dificuldade de aprendizagem. Entenderam? Então, vamos lá. E aí, por fim, lembrando que esse indivíduo ele tem uma relação social, né? E ele escolhe um estilo de aprendizagem, isso é construído. Ele tem um estilo de aprendizagem que ele gosta mais. Bom, então, olha só, todo esse ambiente educacional envolvido aqui, a relação do educando, essa motivação dele, que deve ser proporcionado também, né? E em relação a ele entender a importância desse aprendizado, de entender, se colocar naquilo que está aprendendo, ou seja, nossa, isso é importante para a minha vida profissional futuramente. E, de acordo com tudo isso, ele entender essa percepção dessa relevância daquilo que ele está aprendendo, tá? Bom, por fim, se tudo isso ocorrer, ele terá um bom aprendizado. Esse conjunto, né? Não é uma coisa só, não é um fator só que auxilia nesse aprendizado, é um conjunto, tá? Cada um tem o seu papel, a instituição, os professores, que vai levar a esse ambiente adequado para esse aprendizado, e também de grande importância o papel do educando, gente. O educando tem que fazer a parte dele também, tá? Para chegar naquele aprendizado que é o ideal. Vamos esmiuçar um pouquinho os determinantes da motivação desse estudante
tá? O que motiva esse indivíduo, né? Então, essa motivação desse indivíduo está ligada a um senso de autorrealização, que somente é alcançado se a sua autoestima, então, a autoestima aqui, tá? Estiver preservada. Por sua vez, se esta preservação é determinada pelo senso de pertencimento ao grupo, ou seja, essa autoestima, ela só consegue se manter se ele se sente pertencente ao grupo, se ele consegue se manifestar com segurança, dar sua opinião em relação a tudo que ocorre, né? Se sente realmente ligado àquela comunidade, né? E por fim, esse senso de manifestação, como ele se sente seguro para dar suas opiniões, seu ponto de vista, todo esse encadeamento tem uma mesma base, que é o atendimento às necessidades fisiológicas. Então, os pontos importantes de tudo isso, né? A autorrealização, a autoestima, o senso de pertencimento, com isso ele se sente seguro e tem as suas necessidades fisiológicas atendidas. Vamos tratar agora da relação entre o professor e o aluno. Nas experiências reversíveis ou bidirecionais, duas realidades se unem e elas continuam sendo diferentes, mas não estão uma fora da outra. Então, de acordo com Afonso Lopes Quintana, no seu livro A Pedagogia do Encontro, ele traz esse exemplo de dar as mãos. Eu achei bem interessante, para a gente entender como que é esse processo na sala de aula, né? Então, são duas realidades bidirecionais que se unem naquele momento. O professor e o aluno se unindo naquele momento para esse aprendizado, tá? Então, ele fala assim, ele continua dizendo que uma sala de aula não é um lugar qualquer, que ele sabe por experiência própria que esse momento tanto pode ser maravilhoso como pode ser catastrófico, quando não há essa relação de dar as mãos aí, quando não existe essa relação de ida e volta nesse processo em conjunto, né? Onde os dois se interligam, tá? Então, olha só, e aí ele dá um exemplo para a gente também do trânsito caótico. Se você está num trânsito caótico e você só defende o seu carro, você não vai estar interagindo com o trânsito, portanto, você não vai contribuir para diminuir esse caos, porque você está sozinho nesse processo, é só o meu, né? Só o meu carro que eu vou defender. E isso não existe nessa relação bidirecional. Quando deve haver essa relação bidirecional, ambas as partes devem fazer o seu papel corretamente. Continuando ainda em relação ao encontro, né, que na verdade em sala de aula, quando os dois se encontram, os dois sujeitos, professor e aluno, é um encontro ali. Então, ele fala assim, que nesse encontro existe um âmbito, tá? Encontro é quando dois âmbitos se entrelaçam e estabelecem uma experiência reversível. Outro conceito da palavra encontro, né? Do ato de se encontrar, de chegar um diante do outro, esse conceito aí filosófico que ele entende como se fosse a criação de um âmbito, tá? A criação desse encontro, nesse processo, seria um âmbito. Então, continuando. O encontro não se faz por mera aproximação física. Na definição de Lopes Quintas, o encontro se realiza quando entramos em jogo com uma realidade que tem algum tipo de iniciativa, promovendo-se um enriquecimento mútuo. Então, gente, de acordo com Lopes Quintas, deve haver essa iniciativa de ambas as partes para que nós possamos enriquecer, né? Para que nós possamos promover esse enriquecimento mútuo em relação ao aprendizado. Então, vamos colocar uma sala de aula vazia.
É preciso, com isso, que as pessoas vejam ali um lugar de encontro intelectual, afetivo, encontro em busca desse conhecimento. Mas, quando a sala de aula se transforma num campo de guerra, perde as possibilidades criativas, você deixa de criar e deixa de aprender. Se transforma num ambiente de falta de ética, de falta de respeito e ausência de humanidade, esse aprendizado terá dificuldade em se manifestar nesse indivíduo. Então, olha só, devemos transformar uma sala de aula vazia numa sala de aula quando, mediante o encontro, criamos um âmbito, um espaço em que as liberdades não entram em choque, mas se tornam ocasião para o diálogo e outras experiências criativas. Bom, então, encontro, âmbito, esse espaço das liberdades de manifestações, para que nós tenhamos um diálogo e experiências criativas. Quanto mais eu transformar os objetos que convivo em âmbito, ou seja, mais criativo eu serei e mais harmonizado com a realidade. Quando o professor e o aluno juntos, eles criam esse ambiente harmonioso, né, que seria esse âmbito, esse encontro, com outras realidades, como os slides, os livros, a sala de aula, passa a ser realmente um lugar de encontro por esse conhecimento, tá? Então, essa harmonia e um professor tem que ser um ser ambital, ou seja, ele tem que preservar essa harmonia, mas não só uma pessoa faz um âmbito, impossível você fazer um âmbito sozinho, na verdade, isso só ocorre em conjunto, tá? E o autor continua dizendo que o ser humano é um ser ambital por excelência. A humanidade vai sempre procurar esse âmbito, procurar esse encontro, essa harmonia, essa afinidade para que a gente possa chegar nesse objetivo. Parece tudo muito filosófico, né, pessoal? Mas é interessante para nós entendermos o nosso papel em tudo isso, porque muitas vezes a gente está sempre culpando o outro e não se coloca nesse conjunto, né? Então, ele continua dizendo que quando o professor entra na sala de aula para trabalhar como um ser ambital, que ele estabelece, né, com os alunos essa relação de encontro, de respeito mútuo, né, de diálogo, de aceitação do outro, também mútuo, e o outro faz o mesmo, é cordial, né? Essa relação ambital ocorre, todos os indivíduos dessa relação se sentem energizados e com vontade de conhecer. E aí ele traz o significado de conhecer, connaissance, que é derivado do francês, que pode ser dividido em duas partes, com naissance, que significa nascimento, tá? Então, ele fala que quando há esse encontro, quando há esse âmbito, quando ocorre, né, esse âmbito, essa relação ambital, é como se eu renascesse para o conhecimento. E toda vez que eu conheço algo, que eu aprendo algo, eu mudo, né? Esse conteúdo me dá uma nova vida, eu deixo de ser um indivíduo de antes. Quando eu conheço algo, eu me transformo, eu estou sempre em transformação quando ocorre esse conhecimento. Ele traz mais um exemplo que eu achei bem interessante, o exemplo do piano. Ele fala assim, que ele atua sobre o piano, né, como pianista, mas o piano também atua sobre ele, porque ele fala assim, se o piano estiver desafinado, eu vou me tornar um pianista ruim, tá? Então, se esse piano tiver afinado, eu vou melhorar como pianista e vou me tornar um ótimo pianista. Então, essa relação criativa, para produzir valores, beleza, ciência, arte, novas relações e novos âmbitos deverão ser criados. Tá? Então, se eu sou pianista e produzo uma nova música, eu estou criando um novo âmbito. Se eu tenho aquele piano afinado e consigo produzir uma nova música, eu estou naquela relação ali com o piano, né, que atua sobre mim, eu atuo sobre ele, eu crio um novo âmbito.
Ainda, de acordo com Lopes Quintas, aprender fica divertido quando a gente consegue criar um âmbito. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Eu agradeço a todos. Essas são as nossas referências e até a próxima videoaula.